campo político e ideológico da esquerda na América Latina se firma no continente a partir das primeiras décadas do século XX e se afirma nas décadas seguintes institucionalmente a partir dos partidos comunistas e socialistas e das organizações de massa, como os movimentos guerrilheiros e movimentos sociais populares. Neste vídeo, inspirado nos escritos da Enciclopédia Latino-Americana, conheça as características e as formas de luta dos partidos e movimentos sociais de esquerda na América Latina durante o século XX. Nas suas 4 vertentes, a esquerda foi uma das principais protagonistas da história latino-americana desse último meio século. As correntes nacionalistas, os partidos comunistas e socialistas e os movimentos guerrilheiros, juntamente com os movimentos sociais populares, tiveram participação decisiva em todos os acontecimentos políticos e sociais que deram forma à história da América Latina dessas últimas décadas. Caudatárias do movimento operário europeu, a esquerda latino-americana nasceu com fortes compromissos ideológicos e pouco enraizamento nacional, mas ao longo do século XX, especialmente após as 3 primeiras décadas, começou a enraizar-se nacionalmente, passando a elaborar suas próprias concepções estratégicas e adquirindo crescente presença política. Após uma primeira fase marcada por sua presença em partidos de orientação classista, a esquerda latino-americana viveu um período em que a questão nacional foi colocada no centro do debate e da luta política e ideológica, o que a obrigou a testar sua criatividade, tornando-se capaz de realizar análises crescentes, aprofundadas das condições históricas sociais concretas. Posteriormente, as ditaduras militares encarregaram-se de trazer para a linha de frente do debate político a questão democrática, que fora relativamente diluída no período anterior. Ao mesmo tempo, o desafio de elaborar estratégia contra o regime de força começou a ser respondido, de um lado, pelas propostas nascidas das concepções liberais e, do outro, pelos projetos de ruptura revolucionários, incluindo a opção por formas de luta armada. Mais recentemente, o neoliberalismo e a hegemonia dos regimes políticos de democracia liberal criaram novos cenários históricos e colocaram outros tantos enigmas para a esquerda do continente. O nacionalismo, uma das vertentes da esquerda, finca raízes na descolonização, estendendo-se ao século XX. Está fortemente presente na Revolução Mexicana e na Revolução de 1930 no Brasil. Marca o peronismo argentino, o nacionalismo militar peruano e, mais recentemente, o bolivarianismo na Venezuela, além de outras correntes mais ou menos similares. Quanto aos partidos comunistas e socialistas, a segunda vertente da esquerda em geral, fundadas em torno dos anos 1920, conseguiram ter participação em vários governos de países como o Brasil, do início da década de 1960, o Chile da Frente Popular nos anos 1930 e da Unidade Popular dos anos 1970, com Salvador Allende. E, mais recentemente, o Uruguai também tiveram forte participação na luta contra os regimes ditatoriais das décadas de 1960 e 1970 em vários países da região. Na sua terceira vertente, no que concerne aos movimentos guerrilheiros, vitoriosos em Cuba e na Nicarágua, conseguiram propagar-se para vários outros países como a Venezuela, a Colômbia, o Peru, a Guatemala, o Brasil, a Argentina, o Uruguai, El Salvador, entre outros, tanto nas guerrilhas rurais como nas urbanas. Quanto aos movimentos sociais, tornaram-se os principais núcleos de resistência e de enfrentamento às políticas neoliberais em todo o continente latino-americano. Nas suas 4 vertentes, a esquerda latino-americana foi protagonista de destaque nos grandes acontecimentos da história do continente no século XX, desde o massacre da Escola Santa Maria, em Iquique, em 1907, no Chile, quando os mineiros resistiram às ofensivas do governo oligárquico e foram massacrados, movimento que daria origem ao Partido Comunista do Chile, passando então pela Revolução Mexicana de 1910, que marcou o renascimento de um forte movimento nacionalista naquele país, graças à luta anti-imperialista e na qual irrompeu com uma força até então desconhecida, a luta do movimento camponês e, por fim, chegando à reforma universitária de Córdoba, na Argentina, que deu projeção ao movimento democrático de base popular naquele país. Chegando também à coluna Prestes e à Revolução de 30 no Brasil, as rebeliões de Farabuno Martí em El Salvador e de Augusto César Sandino na Nicarágua. Foi uma das principais protagonistas do governo da Frente Popular no Chile, do movimento chamado de Bogotaço na Colômbia, em 1948. Da Revolução Boliviana de 1952, da Revolução Cubana de 59, do governo da Unidade Popular no Chile de 70 a 73, dos movimentos guerrilheiros
dos anos 1960 e 1960 e 1970 em quase toda a América Latina. Da Revolução Sandinista na Nicarágua, de 1979 a 1990, da resistência às ditaduras militares no Cone Sul, do governo bolivariano da Venezuela, entre muitos outros feitos dessa esquerda latino-americana. A história da América Latina não poderia ser contada sem a presença marcante da esquerda em suas distintas vertentes. Porém, sob o impacto das transformações neoliberais impostas ao continente, a esquerda iniciou o século XXI profundamente modificada, seja nos perfis ideológicos, seja na luta, seja na sua força política. Profundamente regressivas, as transformações neoliberais encarregaram-se de gerar, num período curtíssimo de tempo, a maior crise econômica e social do continente desde os anos de 1930. Crise que modificou o perfil da própria esquerda, que não ficou imune a essas transformações. O grupo de partidos predominantemente na esquerda do início do século XXI inclui formações diferenciadas, como o Partido dos Trabalhadores no Brasil, a Frente Ampla do Uruguai, o Partido da Revolução Democrática do México, a Frente Farabundo Martí de El Salvador e o Movimento ao Socialismo da Bolívia. Elas apresentam aspectos comuns de ação institucional, de manutenção dos modelos econômicos herdados ou de grande cautela em relação à sua superação e de recurso às políticas sociais compensatórias. Ao mesmo tempo, nos casos em que chegaram ao governo, como no Brasil e no Uruguai. Ao lado desses partidos, em diversos graus de aliança, com elas distinguem-se as expressões mais radicalizadas da esquerda latino-americana. Cuba, de uma forma concreta e particular da vertente marxista e anticapitalista, e Venezuela, renovação da corrente nacionalista com forte componente anti-imperialista. Dentre os movimentos sociais destacam-se particularmente os movimentos camponeses, cuja melhor expressão é o movimento dos trabalhadores rurais sem terra do Brasil, e os movimentos indígenas, em particular no Equador, na Bolívia e no México. O primeiro balanço, ainda que superficial, da fisionomia da esquerda latino-americana desse início do século XX, desse início do século XXI, é no mínimo paradoxal. Nunca a esquerda esteve tão presente na direção de governos, ou em governos de aliança, de coalizões, ou em condições de poder chegar a essa posição. Nunca o continente teve um arco de aliança tão amplo e tão diferente ou diferenciado da política norte-americana. Ainda assim, a esquerda está se revelando incompetente ou incapaz para romper o modelo econômico neoliberal e para transformar as relações sociais e econômicas internas que continuam produzindo a pior desigualdade social do mundo, ou o que se reflete na sua incapacidade de superar a instabilidade política e de ultrapassar seguidas crises de legitimidade de seus governos. Esse é o quadro que a esquerda latino-americana é obrigada a enfrentar se quiser ser capaz de definir não somente o seu próprio futuro, como também o do nosso continente. Qualquer que seja o desenlace, sua fisionomia será modificada aceitando a manutenção do modelo econômico neoliberal. Estará condenada a descaracterizar-se, se for capaz de aproveitar as condições históricas para romper com o neoliberalismo, poderá conquistar de fato, pela primeira vez, a hegemonia política da América Latina. Durante o primeiro período da sua história, entre a última década do século XX e as duas primeiras décadas do século XXI, a esquerda latino-americana foi fortemente influenciada pelo movimento operário europeu e, consequentemente, sua atuação teve forte marca classista. Primeiras formas de organização sindical, fundação dos primeiros partidos de esquerda, deles de base operária, ideologia anarquista, socialistas e comunistas, marcaram esse perfil inicial da esquerda no continente latino-americano. A imigração, especialmente da Espanha, da Itália e de Portugal, trouxe para o continente a experiência europeia de organização sindical operária, bem como partidária, socialistas e comunistas, pelo seu maior nível de desenvolvimento econômico relativo, e o Chile, pelos desdobramentos sociais da sua economia mineira, foram os protagonistas das primeiras grandes experiências de massa do movimento sindical, base original de apoio da esquerda do continente. Essas levas de imigrantes desembarcaram em sociedades de economia predominante primária exportadora, com pouco desenvolvimento industrial e sob o domínio de regimes políticos oligárquicos que não reconheciam legalidade às organizações de defesa da classe trabalhadora. Os primeiros sindicatos, construídos majoritariamente por imigrantes, artesãos e operários, nasceram sob forte influência das ideologias trazidas pelos anarquistas e de suas experiências de sindicalismo de base, centradas em greves e organizações clandestinas dos trabalhadores.
Contudo, a Revolução Russa de 1917 e a vitória do bolchevismo tiveram, ao menos, dois efeitos políticos imediatos. A fundação de partidos comunistas entre a segunda e a terceira década do século XX, em quase todos os continentes ou todos os países do continente, e o crescente desaparecimento do anarquismo. Ao mesmo tempo, avança o processo de sindicalização, principalmente nos centros urbanos e mineiros. Inicia-se assim a construção de um campo de esquerda do qual faziam parte organizações sindicais, partidos políticos e uma intelectualidade com forte presença do marxismo no seu seio. Todos esses fenômenos novos na história da América Latina. Nessa primeira fase, os partidos tendiam a assumir uma linha política classista, pregada pela Internacional Comunista desde meados dos anos 1920. Graças ao poder de persuasão da vitória bolchevista, as propostas enfatizavam a formação de sovietes, a Aliança Operário-Camponesa e a luta insurrecional pelo poder, ainda sem capacidade de realizar análise específica para as situações particulares de cada país. As estratégias centravam-se na combinação genérica do anticapitalismo e do antiimperialismo. Bem, essa era a fisionomia da esquerda latino-americana até o final dos anos 1920. O colapso de 1929 e seu desdobramento em todo o continente afetaram profundamente a esquerda, obrigando-a a enfrentar o tema da nacionalidade ou do nacionalismo que se alastrava pela América Latina.